Guardar os colegas. Ué. Entrou e saiu. I'm sure by now you know that you can add a GitHub profile README, but in this video I'm going to show you how. Bom dia. Alô, Jonathan. Vamos aguardar, o pessoal tá chegando aí. Acho que vem. Eu vi uma pessoa que entrou, saiu, deve ter caído. Bom dia, Elis Costa. Bom dia. Na aula passada vocês não estavam, né? Que eu apresentei algumas coisas, depois eu vou colocar a Misael estava. Misael, bom dia. Bom dia, professor. Misael estava na aula passada e a gente mostrou, né, algumas coisas, as ferramentas, algumas ferramentas. Deu um panorama, assim, por alto do que a gente pretende fazer nessa eletiva. Pretende mais mostrar, porque, e vocês verem eu acompanhar o fazer, né, da rede social, montar um aplicativo, porque exige algumas ferramentas que pode ser que as pessoas não tenham os recursos. Então a gente vai ver os conceitos e verificar, e vão assistir, vão poder ver como é que a gente faz, e depois aí sim, quando estiver pronto, contribuir com a rede social, publicando trabalhos acadêmicos de vocês. Basicamente isso, para Elis e Jonathan, que ainda não tinham visto. Aliás, não estavam na aula passada, eu acredito, que eu me lembre. Não é verdade? Eu vou compartilhar minha tela. Vocês devem começar a ver minha tela aí. Estão vendo? Sim, sim. Aí, na aula passada, eu vou aqui no canalzinho. Deixa eu ver onde que é. Vejo aqui meus vídeos. Para dar a vocês o link da primeira aula da eletiva que eu publiquei. Vou colocar aqui no chat.
para vocês depois acompanharem, quem tiver, né, quem não esteve na primeira aula. E o pessoal também, para relembrar. É legal? Tem um canal aí, vocês podem assistir alguns vídeos que eu publico. Não são muitos não, tem de algumas aulas. Tem um trabalho dos alunos bem legal que ficou. E tem um jogo, como construir um jogo com Google Form, com o formulário da Google, que a gente usou, a gente criou ano passado, com a turma do terceiro ano, e ganhamos até um prêmio da Samsung. Se vocês quiserem, depois eu posso falar, porque tem a ver com a nossa questão de programação. E aí a gente pode até participar novamente do projeto da Samsung, que eles dão computadores de presente, né, para as equipes que vencerem os desafios. É bem legal esse negócio aqui também, mas em alguma oportunidade eu vou comentar com vocês que já acho Bom que dia, já professor. abriu. Oi, bom dia. A Micaene que falou? Foi sim. Oi, Micaene, tudo bom? Olha, no chat aqui eu publiquei um link da aula anterior para vocês que não estavam, para poderem acompanhar, viu? Eu faço uma apresentação e estou falando novamente alguma coisinha. Aí tá no link aqui, eu agora falando de outra coisa. Estou falando de um jogo através de um formulário da Google que eu fiz ano passado. Mas Professor, o senhor tem como colocar de novo? Porque aqui não tá aparecendo. o chat É, pronto, e agora? agora sim. Ótimo. Obrigada. Tá bom? É o link da aula anterior, certo? É o link da aula anterior. Bem, então, pessoal, basicamente é o quê? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês algumas ferramentas que a gente utiliza e vocês vão ver como é que eu vou construindo uma rede social, né? Então, tem muito a ver, praticamente a demonstração do que um desenvolvedor web faz, né? Além de aulas de física na escola, eu tenho me dedicado bastante a essa questão, a essa necessidade que o mercado tem tido de pessoas programadoras, né? Então é um incentivo aí muito para vocês. Quem quiser enveredar por essa área pode iniciar com várias fontes de informação e ensino, de aprendizado mesmo que vocês têm, que pode ser conquistado de graça aí na internet. Eu também coloquei alguns links de plataformas bastante interessantes que você pode estudar de graça. Vou colocar essa daqui também, para vocês já indo mexer, quem tem interesse, né, de quem sabe até mesmo atuar profissionalmente, porque não precisa, as empresas estão com tanto déficit de profissional de programação web, que eles não exigem que a pessoa tenha curso superior. Muitas das empresas não exigem, elas querem pessoas que consigam fazer o trabalho, né? E tudo bem, aí como é que a gente vai fazer, né? Depois, se vocês quiserem mais informações sobre isso, eu posso comentar melhor, né? Mas na aula anterior eu comentei alguma coisa. O que a gente vai fazer é nada mais, nada menos que aqui, olha, vou montar uma rede social baseado numa aula de uma dessas plataformas
né? Então vocês podem até acompanhar anteriormente, porque a ideia de uma eletiva, gente, não é nem ficar dando aula assim, né? A gente tem que tentar fazer a coisa mais prática possível, né? Então, quanto mais vocês buscarem informações, conhecimento, trazerem as ideias de vocês, mais cara de eletiva os nossos encontros terão. Vocês estão entendendo? Alguém já quer fazer algum pronunciamento, falar alguma coisa? Bem, aí o que a gente precisa para fazer isso? Adquirir esse conhecimento assim básico do que é e como fazer, né, o desenvolvimento, a programação, tá certo? Para isso, nós vamos nessa aula inicial, eu vou mostrar para vocês aqui um outro curso que vai nos ajudar a desenvolver o que a gente chama de pensamento computacional, certo? O pensamento computacional, ele é utilizado para a gente resolver uma série de problemas, né? E fazer coisas, certo? Ele é baseado em 4 pilares de pensamento. Então a gente, para fazer a programação e muitas vezes para resolver exercícios de física ou de matemática, né, a gente precisa de um conhecimento prévio de mundo e pensar, né, raciocinar, desenvolver o raciocínio. Para desenvolvimento do raciocínio, a gente tem que ter a abstração, correto? É um dos pilares do pensamento computacional. Depois que a gente abstrai sobre alguma coisa, ou melhor, abstração, vocês saberiam assim descrever ou me dar uma explicação? Quando a gente fala abstração para vocês, vocês entendem o que é isso? Eu preciso de um feedback, de um retorno, que vocês me digam sim ou não aqui, pelo menos no chat, para eu poder entender que vocês estão seguindo o meu raciocínio. Estão entendendo o que eu quero dizer? Não, Jonathan já Essa palavra eu não conheço não, professor. Misael também não conhece. Abstração. Vamos pesquisar aqui no dicionário. Abstrair é analisar um aspecto isoladamente, contido no todo, sem ter em consideração sua relação com a realidade. Uma descrição um tanto estranha assim, né? Complexa, talvez. Vamos ver uma outra. Olha, abstração é uma operação intelectual que consiste em isolar, por exemplo, num conceito, um elemento à exclusão de outros, dos quais então, se faz a abstração. A abstração, em outras palavras, pessoal, é pensar sobre aquela questão. Abstrair é você imaginar, pensar sobre uma determinada questão, mas no campo das ideias, no campo mental. Correto? Então, quando a gente vai, por exemplo, fazer essa rede social, a gente tem que pensar em algumas coisas. Eu tenho que pensar, vou abrir um negócio aqui para a gente montar agora um slide. Vamos tentar montar um slide aqui, ou eu poderia usar outra ferramenta, seria legal. Acho que depois a gente vai tentar usar uma ferramenta que eu lembrei aqui interessante. Mas olha só, se a gente fosse fazer essa... Vamos botar aqui uma fonte grande e vamos escrever essa palavra aí, então.
Vamos abstrair. Essa abstração a gente pode pensar o seguinte, olha, se fosse para abstrair uma rede social, é pensar sobre o que tem numa rede social. O que a gente precisa fazer para criar uma rede social? Já utilizando esse conceito de pensamento computacional. Primeira coisa que eu vou fazer é pensar sobre o que eu quero fazer. Se vocês fossem construir uma rede social, pela experiência de vocês, o que ela precisa ter? Pessoas. Precisa ter pessoas. Então vamos colocar aqui. Opa. O que mais? Vão falando aí, vão colocando aí. Pessoas. Só pessoas? É só isso que precisa ter? Comunicação. As pessoas precisam, né, se comunicar. Então eu tenho que fazer de alguma maneira que elas possam se comunicar, não é isso? Sim. O que mais? Um lugar para postar as coisas. Boa, vou colocar até aqui mesmo. Faz parte da comunicação. Vamos colocar aqui. Como é que a gente poderia falar isso? Um lugar para postar as coisas. Postagem, né? Postagens. Né? Um lugar para fazer as postagens. Ok? O que mais? Mas alguém tem alguma ideia do que a gente precisa fazer? Fazer o login. Login, beleza, olha. A pessoa tem que, né, fazer o login. Vocês sabem o que é essa palavra? Todo mundo usa aí. Login é para entrar, né? E só entra. Ela tem que fazer o login e... O e-mail, a senha. Sim, e-mail, senha, né? Mas nessa linha aí do login, ela tem que fazer também o logout, né? Entrar e sair, não é isso? É o entrar e sair. Ela tem que conseguir entrar e sair. Para isso também precisa ter senha. Vamos mudar só o tamanho aqui para senha, fazer a senha, né? Pode querer, ela pode trocar de senha, não é isso? Ela pode querer trocar de senha. Então, essa questão da abstração é pensar exatamente no que é necessário. Existem mais algumas coisas. Vocês, né, depois eu posso até vou partilhar esse documento aqui que a gente está construindo e vocês vão preencher com mais, vamos fazer uma nuvem de elementos necessários aqui para nossa rede social já como uma atividade, entendeu? A gente vai completar essa atividade aí posteriormente, mas de início é só para vocês entenderem o que é abstração. Olha, pessoal, o Jonathan falou aí de perfil, né? Você tem que construir um perfil, tem que ter um espaço para o perfil. Vamos acrescentar? Vou botar aqui na letrinha pequena, menorzinha, para caber. Perfil do usuário. Perfil do usuário. E aí você vai construindo, se a gente pode construir, então, essa nuvem de ideias
que é o... Depois eu explico como criar um site. É o que a gente está tentando fazer, entendeu? Só que o site que a gente vai fazer é uma rede social. Depois o site, aí com o conhecimento que a gente está dando a base para vocês, você vai poder explorar melhor, certo? Bem, então a abstração, né? A gente pensar na ideia que a gente teve, o que é necessário para construir essa ideia, fazer essa ideia tomar forma, ok? A outra base ou outro pilar do pensamento computacional é a decomposição. Ou seja, para cada dessas tarefas que a gente mencionou, que a gente teve ideia de fazer para a rede social funcionar, a gente vai então decompor e tratar de cada uma delas. Eu tenho que, como é que eu vou fazer essa senha, né? Como é que eu vou criar uma senha de usuário e fazer com que ele entre e possa sair da minha rede social? Eu vou decompor então cada um dos problemas, né, secundários que eu imaginei na minha ideia e vou tentando resolvê-las de passo a passo. Vocês já ouviram falar em muitos filmes, e hoje em dia tem até tá bastante divulgado assim, né? Essas filmes de hacker, filmes de qualquer coisa. Vocês já ouviram falar de uma estratégia que é dividir para conquistar? Vocês já ouviram em algum filme? Isso daí é até estratégia de guerra, né? Sim, já. Já ouviram falar disso? É a questão da decomposição, entendeu? Para você conquistar, para você conseguir resolver um problema, o pensamento computacional nos ensina dessa maneira. Olha, você vai ter muito mais chance de resolver esse problema quando você divide, decompõe ele em partes menores para, em sequência, na sequência que você abstraiu sobre a ideia que você teve, pensou nela, definiu quais são os pontos que você precisa resolver para ter um resultado desejado. Aí você decompõe aquelas partes para você perceber o quê? Na próxima etapa, para você poder perceber ou reconhecer os padrões que existem em cada um dos problemas secundários que você dividiu. Está percebendo como é? Pensamento computacional é uma estratégia que você desenvolve de pensamento para resolver problemas. Isso é muito interessante e vai ser muito utilizado na matemática e na física. Novamente, a gente tem essa relação aí, né? A gente está ensinando aqui, estou mostrando para vocês, de uma maneira formal, como é que a gente resolve problemas. Isso é muito interessante. E, por último, depois que você percorre todo esse caminho, a gente vai traçar um algoritmo. Quem já ouviu essa frase? Vocês já ouviram essa frase? Essa palavra, melhor dizendo? O que seria um algoritmo? Que é a parte final do pensamento computacional. Vocês nunca ouviram falar? Sim ou não? Eu já ouvi, mas eu me esqueci. Misael que falou, foi? Foi. Eu já ouvi falar, mas eu me esqueci agora. Parece que é o negócio dos comandos. O algoritmo é os números. Um negócio assim. É mais ou menos isso. O algoritmo, Misael e os demais, é a receita
que você vai ensinar para o computador ou a receita para alguém são os passos necessários para resolver aquela questão, entendeu? Então, você, muitas vezes, quando a gente está então trabalhando com o computador, tudo que ele faz, o computador, a gente costuma dizer que o computador na realidade é burro. Aí fala, ah, nossas máquinas são inteligentes, não sei o que, não sei o que. Não, eles são completamente burrinhos, porque eles não sabem fazer sozinhos, né? A gente tem que, né, se ele comete algum erro, é porque o programador cometeu algum erro. Então, tudo que eles fazem, somos nós que resolvemos. Então, a gente pensa naqueles passos todos, a gente constrói uma série de etapas ou procedimentos que são necessários para que ele resolva algum problema. O computador só é rápido. Então, depois que a gente ensina ele a fazer os procedimentos, aí ele é muito mais rápido que o humano, né? Ele consegue fazer as operações, os cálculos, bem rapidamente. Então, computadores fazem milhões de cálculos por segundo. A mente humana também é muito poderosa, mas teve a última notícia que eu tenho de uma competição entre máquinas e humanos, né? Ainda hoje está empatado a questão do jogo de xadrez. Vocês já ouviram falar sobre isso também? Hein? Não. Gabriel viu, né? Tem um duelo aí que, desde que iniciaram a construção dos supercomputadores, aí eles colocaram para eles jogar xadrez com os campeões de xadrez humanos. E está tecnicamente um empate aí, né? Mas enfim, é outra questão. O que eu estou falando então são esses procedimentos, né? Tudo que a gente vai tentar fazer e estudar é seguindo esses 4 pilares, tá certo? Então, a abstração é pensar na ideia para a solução de algum problema. Aí eu decomponho esse problema em partes menores, faço o reconhecimento dos padrões de cada uma dessas partes e eu construo uma série de etapas e procedimentos para resolver esse problema. A gente vai ver isso daí de uma forma mais animada. Olha só do que eu estou falando. Vamos tentar fazer com que vocês vejam como é que resolve um problema desse tipo de uma forma prática aqui, certo? A gente vai fazer uma brincadeira para vocês. Vou tentar mostrar uma brincadeira aqui para vocês. Um desafio também. Vamos pensar no seguinte problema, olha. O fazendeiro, o lobo, a ovelha e a caixa de repolho. Acho que muitos já fizeram esse tipo de brincadeira. Um fazendeiro foi às compras, comprou um lobo, uma caixa de repolhos e uma ovelha. Na volta para casa, precisava atravessar um riacho, com todos os itens adquiridos e precisou alugar um barco. O que conseguiu era muito pequeno, o que não permitia que atravessasse o riacho de uma só vez com todos os seus pertences. O barco só era capaz de suportar ele e mais um dos itens em cada viagem. Já estava pronto para começar a travessia, levando primeiramente o lobo, quando se deu conta que se deixasse a ovelha sozinha com a caixa de repolhos, quando voltasse, a caixa de repolhos teria sido comida pela ovelha. Então pensou em levar primeiro a caixa de repolhos, e daí lembrou que a ovelha seria uma bela refeição para o lobo. Sentou-se um pouco e começou a pensar como poderia fazer a travessia. Demorou um pouquinho, mas conseguiu encontrar a solução. Que solução foi essa, hein? Vamos fazer
esse jogo aqui. Vamos ver isso aqui na forma de um jogo. Vocês viram o problema, né? O clássico problema de atravessar o rio de maneira que a gente não deixe o repolho com a ovelha, nem o lobo com a ovelha. Vocês já fizeram essa brincadeira? Eu nunca fiz essa brincadeira, mas eu já sei como se resolve. Então, quem mais tem a solução? O que vocês acham que é necessário fazer para resolver esse problema? Todo mundo. Posso Quem falar? foi que falou? Quem falou? Eu, Misael? Guarda um pouquinho aí, Misael. Vamos fazer um suspense para o pessoal. Porque o Jonathan, a Micaene, a Elise e o Gabriel também vão me dizer se já chegaram à resposta. Pensem um pouquinho. Eu vou deixar aqui para a gente jogar. Se vocês quiserem fazer o jogo, olha só, é outra coisa também. Vocês podem acessar avamec.gov.br, se vocês estiverem aí no celular ou no computador, depois de testar esse joguinho aqui individualmente. Vocês estão vendo aí, né? Mais alguém tem a solução? Alguém pode se pronunciar aí, além do Misael? Gabriel também já sabe a resposta? Legal. Vamos ver então. Me diga aí, eu vou colocar assim, que está todo mundo vendo, né? Como é que a gente vai fazer? leva a primeira ovelha. Eu vou pegar a ovelha. Como é que pega a ovelha? Deixa eu ver. Pega a ovelha e faço o quê? Hein, Misael? Leva a ovelha para o outro lado do rio. Então atravesso. Isso. Ok, o que eu faço? Volta agora. Volto. Pega a caixa de repolho e leva. Do outro lado. Pego a caixa de repolho e atravesso. Aí E pega a agora? ovelha e volta com ela. Pego a ovelha e volto com ela. Aí pega o lobo e leva. Pego o lobo e atravesso. Deixo Agora o só pegar a lobo, ovelha. volto e peguei a ovelha e atravesso de novo. Pronto. Beleza. Muito bem. Tá vendo? É simples. A gente sem pensar assim naqueles pilares que eu comentei, vocês percebem que a gente utilizou todos esses passos, inclusive esse último aqui. Você acabou de me comentar, você foi falando, olha só. Qual é o primeiro procedimento? Pegar o repolho, pegar a ovelha, não é isso? Aí, segundo procedimento, atravessar com a ovelha. Terceiro procedimento, soltar a ovelha na outra margem. Aí, quinto procedimento, voltar, né, para a outra margem. Aí, na sequência, tudo foi realizado. Pega o repolho. Vocês podem, inclusive, escrever esses procedimentos que foram realizados para a resolução do problema. Você abstraiu a ideia, pode ter decomposto porque você pensou em fazer cada coisa de uma vez e você reconheceu o padrão na solução do problema. Você não podia nunca deixar dois elementos, né, acompanhados. Você tinha sempre que realizar travessias, mesmo que fosse voltando com um dos elementos para poder realizar a solução. Não é isso? Então, a gente, por mais que não reconheça imediatamente, a gente, ao resolver problemas,
tem esse procedimento, né? Passa por essas etapas. Correto? Compreenderam aí essa questão do pensamento computacional? O que a gente tem que manter em foco é isso, certo? Que na construção de uma rede social, então eu vou precisar bastante dessa construção, de abstrair, pensar sobre a coisa, depois a gente vai dividir os problemas, a gente vai reconhecer padrões de como fazer para cada probleminha menor ser resolvido, e eu vou construir uma receita, uma etapa de procedimentos para a resolução daquele problema. É assim que se trabalha em programação. Vocês têm esse espírito, vocês estão aprendendo agora, né? Mas geralmente quem tem inclinação à primeira vista para trabalhos desse tipo são pessoas que gostam de raciocínio, né? Gostam de raciocinar dessa maneira mais em etapas, matematicamente. Oi? Não, não. Então, todo mundo, essa galera que está aqui na eletiva, está se percebendo, está se reconhecendo? O que eu quero saber, em outras palavras, é assim: a eletiva tem esse espírito, né? E é importante que vocês desenvolvam. Aí, porque muita gente fala assim, olha, o que eu quero dizer é assim, muita gente se acha não ter o perfil de uma pessoa que pense metodicamente, porque pode achar difícil. O que às vezes eu tenho receio e tento explicar para as pessoas é que são coisas que a gente faz corriqueiramente e que não precisa ter medo e nem achar que por ser difícil desistir de fazer que a gente não consegue, entendeu? Então, primeiro de tudo, a gente tem que desenvolver bastante na gente isso para a vida, que por ser desconhecido ou por talvez qualquer tarefa que nos seja oportunizada, a gente não desistir das coisas, né? Muita gente acha que tem só perfil para as letras, para a dança, para a história, para coisas que precisam de leitura, mas mesmo assim você vai ter que usar muito conhecimento, muita abstração, né? Mas especificamente nas áreas de computação, matemática e física, o perfil que a gente desenvolve, isso é possível desenvolver, tem a ver com esses raciocínios. Entenderam o que eu quero dizer? Então, não existe essa questão de eu não consigo, porque eu acho muito difícil. Se você tiver essa mentalidade de que tudo é difícil, porque envolve raciocínios e não sei o que lá, números, matemática, você não vai de fato conseguir. A predisposição para o aprendizado é muito importante aqui. Entenderam? A mensagem que eu quero passar é essa. Gabriel falou que sim, verdade. Quer falar alguma coisa, Gabriel? Diga aí em outras palavras o que você achou assim. Comente aí do que você achou do que eu falei. Você quer comentar? Não quer? Mas também é importante a gente se comunicar, pessoal. Bem, e aí a gente vai
para outra parte, então. Entendido isso, eu tenho um livrinho aqui. Opa, ele já está aberto. Outra coisa. Muito importante nessa área de programação. Como vocês veem o inglês? Hoje em dia, a facilitação está enorme, né? Aí, novamente, aquela questão de, não gosto disso, não gosto daquilo. Independente de quem goste ou não de inglês, eu gostaria de saber, assim, vocês têm contato com coisas em inglês? Vocês costumam usar bastante ou razoavelmente o tradutor da Google ou outro tradutor qualquer, ou dicionários? Música, né? Gabriel ouve bastante música. Geralmente a gente, né, ouve bastante música em inglês. E aí vocês ficam curiosos ou conseguem entender? Ou quando não entende, fica curioso e procura saber o que está escrito? Vocês procuram as traduções das músicas que vocês ouvem? Sim, eu procuro. Procura, né? Dá uma curiosidade, né? Filmes, eu adoro filme também, Micael, né? E aí você gosta de ver os dublados ou você gosta dos legendados, Micael? Eu só gosto dos legendados. Também, professor. Alguns filmes, né, Micael, tem até uma dublagem bacana, mas tem outros que, caramba. É melhor legendado. Eu acho melhor original, porque tem dublagem que estraga o filme completamente, né? Uhum. Depois quando você vê o original e vê até a legenda, nossa, tem nada a ver com aquilo que aconteceu no filme. Falar nisso, eu assisti um filme ontem muito massa, com aquele ator, um velhinho, Anthony Hopkins, que era o canibal do filme antigo, que tem o Hannibal. Ele está disputando o Oscar, né, desse ano. Caramba, é um filme que faz Já pensar... vou deixar o filme aqui já, o nome do filme aqui, ó. Oi? Já pode deixar aqui o nome do filme. O nome do filme? Deixa eu lembrar, deixa eu colocar aqui. Eu assisti ontem. Filme Anthony Hopkins 2020. Má conduta não, deixa eu ver aqui. Meu pai. Podem assistir, esse filme é muito massa. Cadê? Vou colocar como? Aqui. Copiei. Vou botar aqui. Esse filme, galera, é tão maneiro que é de um senhorzinho, ele já faz... Inclusive, ele está concorrendo ao Oscar porque a maneira de fazer o filme foi muito massa. O personagem tem o mesmo nome que ele, a mesma idade que ele, e faz uma pessoa idosa perdendo a memória, né, com problema seríssimo de Alzheimer. Caramba, faz a gente pensar pra caramba na nossa velhice. Eu mais, talvez, que vocês. Na idade, né, bem de jovenzinho, a gente nem pensa nisso, né? Nem passa isso pela cabeça. Mas assistam para vocês verem, depois vocês me falam. É um filme fantástico. Eu tenho 45. Aí a gente já vê esses tipos de filme assim com outros olhos. Cara de 50, sua cara. Mentiroso. Bem, Eu tirava 5 pontos. não, e ele também. A carinha dele aí não tem 17 não, hein? Tá com cara de 20 e tanto.
Mas enfim. Tem 18, Gabriel? É, mas então, aí com 18 a gente já começa talvez deveria a pensar já em opção de coisa assim séria, né? Porque a gente até os 18 vive uma versão grátis da vida, viu, Gabriel? Depois a gente passa a ter que pagar para ter uma vida pelo Só menos se digna. ferra. Só se Só ferra. se ferra. A gente vive uma versão grátis da vida. Eu li isso em algum lugar, achei muito massa. A gente vive uma versão grátis da vida até os 18. Vocês perceberam? Ela fala bem assim. Vocês perceberam que até os 18 anos a gente vive uma versão grátis da vida? Porque depois você vai ter que passar a pagar para viver. E daí até ganhando um gancho com a nossa letiva, né? Vocês podem ganhar uma grana boa, galera. Viver com uma amostra grátis, porque o pai e a mãe têm aquela responsabilidade, né? Muitas vezes, quem tem sorte, tem pessoas que nem sorte, essa sorte tem, né? De ter pessoas responsáveis por si e aí te ajudam e são seus pais, te criam. Mas normalmente, a partir dessa idade, a gente inicia a nossa vida adulta e vai ter que lidar com ela. A vida adulta é de contas para você poder fazer as coisas. Você vai querer fazer as coisas e tu tem que pagar. É mais ou menos isso. Aí, aproveitando o gancho, se vocês se dedicarem à vida acadêmica e principalmente a essa questão da programação, tá dando grana pra caramba. É por isso que eu, inclusive, me lancei, né, a esse novo mundo, porque eu poderia muito bem ficar dando minhas aulinhas e, né, o professor não ganha lá essas coisas, mas vive até que razoavelmente se tiver controle. Mas você quer fazer mais coisas, e para fazer mais coisas, você precisa de mais grana. E é isso que eu estou procurando. Por isso que eu estou estudando desenvolvimento web para complementar, para arranjar uma grana extra. E já já eu vou conseguir e tenho fé que eu estou me dedicando e é assim que a gente faz. A gente tem que produzir alguma coisa. Tá entendendo, galera? Já virou outro papo, mas enfim, é para a gente ir terminando a aula e o que eu tinha de mensagem para hoje era essa, viu? Pensamento computacional, anotem aí, depois eu vou mandar um slidezinho para vocês e a gravação dessa aula, que eu vou também botar no meu canal, e vocês vão estar sempre se lembrando da abstração, decomposição, reconhecimento de padrão e algoritmo. Vocês já sabem agora o que é, e a gente vai fazer um exercício também. Eu vou desenvolver uma atividade para vocês fazerem essa nuvem, para a gente fazer uma nuvem de ideias que a gente vai colocar na nossa rede social. Tá bom, galera? Por hoje é o que a gente tem. Tá? Alguma dúvida? Não. Ok? E a ideia da eletiva tem que ser bastante essa, pessoal. Eu tentei, tem umas dificuldades, né? Mas eu tentei trazer aqui para vocês um jogo, né? Tento fazer a coisa ser a mais dinâmica possível, né? Vamos ver o que a gente vai conseguindo fazer. Mas a eletiva tem que ter esse espírito de vocês fazerem coisas. Então a gente tem que trazer vocês têm que trazer muitas das ideias, viu? Eu vou colocando assim eu vou fazendo algumas colocações e ao longo do nosso caminho a gente tem que conseguir construir coisas. Tá bom? Manda o link do canal, vou mandar novamente.
É o link da onde que do vídeo, tá? Aí vocês é link do canal também, né? Como é que é o link do canal? Aí eu não sei como é que é. Meu canal é aqui? Meu canal do YouTube. Ah, achei. É isso aqui, Gabriel? Esse aqui, né? Então aqui está o link do canal. Explorem. Explorem o canal. Tem pouquíssimos vídeos ainda, mas são vídeos bacanas. Tem as aulas para fazer um formulário Google, tem uma apresentação, tem os colegas de vocês, talvez vocês conheçam alguns, viu? E tem umas aulinhas e agora eu vou começar a publicar as aulas da eletiva. Tá bom, gente? Deixa eu só ver quem está presente para eu tirar uns prints aqui para registrar a presença de vocês, ok? Alguém tem alguma colocação? Quer falar alguma coisa? Expor alguma ideia? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vou salvar aqui mais o finalzinho. Gostaram dessa segunda aula? Só para eu saber. Foi Sim, dinâmica? Oi? Sim. Beleza, Pedro. Oi, professor. Eu achava o senhor chato. Era? Era. Aí eu paguei a língua, vim parar na sua eletiva. Foi. Que castigo, hein? Foi castigo não, era só pra provar que não era o que eu achava. É mesmo? É porque o povo do terceiro ano... O senhor tá gravando? Não, tô não. Ah, tá. Ah, porque o povo do terceiro ano falava que o senhor era chato. Aí a gente pegou o quê? A primeira impressão, né? A primeira impressão que fica. Então pronto, ficou. Mas eu sou. Eu sou com quem é chato comigo. O povo do terceiro ano falava horrores do senhor, então a gente pegou o ranço também. Foi? Eu sou chato com quem é chato comigo. Eles também eram muito chatos. Aí eu sou bem chato. Mas eu tô gravando sim, viu, Micaene? Mas, mas não tem problema, eu falei que tô gravando, são as aulas, só vocês vão ter acesso. Mas não tem problema não, isso daí é bobagem. Depende também de quem você falava, com quem você falava ou quem você conhecia. Tinha tem essa definição da minha pessoa, mas eu acho engraçado. Eu acho engraçado, porque eu também acho a mesma coisa de algumas pessoas, e a gente é assim, né, cara? Né? Não dizem aquela história que nem Jesus agradou todo mundo? Pois assim, é. né? Tá bom? Mas que bom, então, que talvez a impressão tenha passado, e para eu não ser chato, é só não ser chato comigo. Então, talvez eu possa, algum momento, ser chato, é porque agora eu posso estar sendo, necessário. entendeu? É porque é necessário. Mas eu acho que não. Eu gosto muito de fazer coisas e dessa atenção, de conversar. É bacana, viu? Muito, muito obrigado por ter sido sincera. Isso daí é legal. A gente já vai criar um vínculo bacana. Tá bem. Eu tava com medo de falar com o senhor. Não. Aí eu falei com Carol, fiz Carol, mulher, fala lá com o professor. Aí ela fez, não, Micaene, vá você. Eu, tá certo. Agora você pode ir lá e falar com ela, falar, Carol, olha, derrubou tudo que disseram. E fala com seus colegas também. Olha, eu não achei isso que vocês estavam dizendo, não. Vai ver que vocês foram já todos armados para cima dele. E ele explicou que só era chato com quem era chato com ele. Sei lá. Mas eu também sou assim, professor. Eu sou um porre. Hein? Eu também sou assim, isso é normal da vida.
A gente não é assim? Claro que é. Como é que você vai ser legal com quem não é legal com você? Né? Pois é. Então, talvez tenha sido isso, não sei. Mas enfim, Não faz sentido uma coisa com a outra, né? não faz, não faz. Que engraçado. Mas beleza. Valeu, gente. Tá? Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Valeu. Valeu, Falou, obrigado. professor. Tchau. Valeu, tchau.